aí pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. Ah, e você pode apostar também em outros esportes como eSports. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. E domingo? Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. E no vídeo de hoje do canal, propostas por Juan e, claro, tudo sobre o jogo, sobre a goleada do Tricolor contra a Inter de Limeira no Morumbi. Além de melhores momentos, entrevista de Rogério Ceni e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Primeiro, público pequeno, o menor de São Paulo na temporada, pouco mais de 16.200 pessoas. Segundo, placar, 5-1 não é um placar comum para o São Paulo nos últimos anos. Terceiro, tivemos gols de jogadores que nunca marcaram. Caio Paulista fez o primeiro do jogo, seu primeiro com a camisa do São Paulo. O Wellington Rato também marcou o segundo, aquele que desafogou o São Paulo, também o seu primeiro. Tivemos dois golaços na mesma partida. O do Pedrinho, o segundo dele com a camisa tricolor, um drible, um elástico com a bola no meio das pernas do adversário e uma conclusão sem ângulo. A gente não esperava mais nada depois desse gol, mas aí o Pablo Maia acertou uma pancada em diagonal de fora da área e fechou o marcador. Ah, e teve tempo para gol do Galopo. Sexto na temporada, passa a ser artilheiro do Campeonato Paulista ao lado do João Kennedy da Ferroviária, artilheiro do São Paulo, obviamente, ele que jogou só 7 partidas e das 7, 3 como titular e 4 veio do banco de reservas. Acho que o pacote foi completo, os torcedores saíram bem satisfeitos, teve mesmo esse gol da Inter de Limeira que causou um certo susto, mas o São Paulo já foi com a vitória parcial para o intervalo, foi a 17 pontos, dependendo do resultado do Mirassol amanhã, o São Paulo pode, com um empate já na próxima rodada, garantir a classificação. E aí vai depender muito dos jogos do Água Santa para o São Paulo saber se vai ser o primeiro ou o segundo colocado. Hoje ele é o primeiro com 17 pontos ganhos, tem jogos ainda terça-feira que vem, tem até um bom tempo o Rogério aí para trabalhar e descansar o elenco, contra o São Bento em Sorocaba, depois recebe o São Bernardo, esse time que está fazendo uma campanha maravilhosa aqui no Morumbi, e encerra a sua participação na fase classificatória na última rodada em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Tempo bom para alguns jogadores se recuperarem, mas já vou te adiantar, para terça-feira que vem, o único que deve retornar dos 14 é o Luciano, porque estava suspenso e não machucado, então fica à disposição do Rogério Ceni. Daqui a pouco aqui, ó, nesse espaçozão que estão meus companheiros de imprensa, tem zona mista, tô achando que hoje vai ser uma zona mista com muita gente falando. E mais tarde, tomara ainda há tempo de participar deste Sport Center, mas bem mais tarde, coletiva do Rogério Ceni. Tá combinado, Xará? Combinado, é isso. O Rogério Ceni toma banho, vê os lances, conversa, aí ele vem pra coletiva. A gente sabe que é assim. Mas a prioridade é sua, a gente já volta contigo aí, Xará. Muito obrigado por enquanto. Ô Birner, o Luciano, então, como ele lembrou, não jogou, mas o São Paulo, com o Galopo, consegue uma boa vitória. Com 14 desfalques, é muita gente, né? Então foi um resultadaço pro São Paulo. Natan de um lado, aí o Caio do outro, o Rogério vai achando soluções para quem ele não tem, né? Para posições que ele não tem. Não sei se ainda são soluções. O Natan eu não vejo ainda, por exemplo, como uma solução. Um jogador de muita força, mas ainda não mostrou qualidade para ser um lateral direito, porém, os 3 principais laterais direitos do São Paulo, eu estou falando do Igor Vinícius, Rafinha e Moreira, não estou nem colocando o Orejuela, não estavam à disposição. Então o Natan está ganhando oportunidades, essa vantagem de jogar um campeonato estadual, você pega adversários mais fracos. Dentro desse pacote de adversários mais fracos, esse time da Inter, que até conseguiu marcar bem em outros jogos, ter contra-ataques, poderia oferecer algum risco ao São Paulo, mas o São Paulo fez um bom jogo. Até tomar o gol de empate, o jogo acontecia praticamente no campo de ataque do São Paulo, né? Uma coisa que para mim tem chamado a atenção é que desde a chegada do Wellington Rato, o São Paulo melhorou bastante a jogada aérea. São Paulo fez gol assim contra o Santo André, São Paulo fez gol assim contra o Santos, São Paulo fez o primeiro gol assim hoje, São Paulo ganhou qualidade em bola parada e ao longo da temporada, bola parada é uma coisa essencial e que o São Paulo no passado não tinha. Agora boa a gente tem no elenco. Outra coisa que me chama a atenção hoje... O Wellington Rato faz esse gol que a gente está vendo aí. Ele foi o melhor jogador do São Paulo? Para mim, sim. Mas você pode escolher outros, porque vários jogadores, como o Edu falou, o Edu Afonso, boa noite a ele, citou, vários jogadores foram bem na partida de hoje, né? O Galopo, a gente está vendo aí, deixou dele. Jogou muito bem. A questão do Galopo, para mim,
não é com a bola, é muito como ele vai lidar quando o São Paulo for pressionado por outras equipes. Porque ano passado, o Rogério usou ele várias vezes, por exemplo, quando o Patrick saía para fazer o corredor do lado esquerdo. E ele estava completamente perdido. Aí o Rogério vê que o Galopo não consegue se achar taticamente. E quando não tem o Caleri, coloca o Galopo de centroavante. O Galopo faz gols. Principalmente contra a Portuguesa, fez um bom jogo todo como centroavante, porque ali ele não compromete. Fez 2 gols. Só deixa eu reparar ali, o Pedrinho faz uma jogadaça nesse gol. Parecia o gol mais bonito do jogo. Até o Pablo Maia fazer o quinto, que acho que é o prêmio, o motorrádio, como a gente falava em outros tempos, o gol mais bonito vai para o Pablo Maia, né? Cacetado. Belo chute, ele saiu vaiado. Eu fui assistir ao jogo no Morumbi no domingo, ele saiu vaiado do jogo contra o Santos, para a entrada do Luan, que logo depois fez o terceiro gol do São Paulo no Clássico do último domingo. E o Galopo hoje jogou um pouco mais por dentro para a esquerda como meia. Meia que entra muito na área, quase um atacante, mas jogou numa terceira função. Quando o São Paulo for pressionado, precisar de recomposição, precisar de mais dinâmica, ele consegue jogar nesse nível? Essa é uma coisa que só a temporada vai poder dizer. É uma boa pergunta. E até que ponto ele não precisou de um período de adaptação no futebol brasileiro e já está entendendo como é o futebol brasileiro em relação ao futebol argentino, de onde ele veio? E se pode crescer ainda mais como jogador, porque é um jogador jovem, que no Banfield tinha uma boa técnica ali, tratado como um jogador promissor no futebol argentino. Então, o Galopo, digamos que tem um bom começo de ano, mas não dá para dizer ainda que é uma solução. Para mim, o Wellington Rato é um jogador que o São Paulo vai ter ali durante o ano, por várias partidas, como um jogador útil. A equipe, o Mendes, me parece que vai tomar conta da posição. Hoje, o São Paulo teve também o Gabriel Neves. E o São Paulo vai poder utilizá-lo mais no brasileiro, porque agora teve aumento do número de estrangeiros. Eu estou imaginando que o São Paulo irá se classificar ou em primeiro ou segundo e vai disputar a fase de quartas em jogo único. Essa fase de quartas acontece agora no começo do mês de março, então são 20 dias aí no máximo. Tem que trazer algumas coisas que são boas para o torcedor. Igor Vinícius e Caio Mateus. O Caio provavelmente vai demorar para conseguir uma vaga, mas os dois já estão na segunda parte da transição, que é com a preparação física. São os mais adiantados. Já começaram a primeira parte com a fisioterapia, o Arboleda, o Diego Costa e o Rafinha. São os três jogadores importantes para o São Paulo. O que preocupa mesmo são os 4 que tiveram lesões musculares recentes. Semana passada, o Erisson. Durante a semana de preparação para o Clássico, o David e os 2 que tiveram lesão no jogo contra o Santos, Orejuela, que com a volta de Igor Vinícius e Rafinha nem será titular, e o Wellington. 15 dias de estiramento para recuperação, então talvez eles fiquem prontos bem em cima do início da fase final do Campeonato Paulista. De alguns jogadores tecnicamente melhores que os desse ano, o Rogério falou, mas esse time consegue jogar de mais formas. Porque ano passado, como você falou, o São Paulo, o Campeonato Brasileiro, foi o time que teve menos jogadores que driblaram. Time que menos driblou no 1 contra 1. Muito toque e pouco drible. Então o que acontecia? Quando o São Paulo marcava a saída de bola e funcionava, o São Paulo conseguia se impor. Quando o adversário fazia a transição com facilidade, como aconteceu, por exemplo, na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo não tinha jeito de jogar, porque o São Paulo não tinha quem marcasse à frente da sua linha de zagueiros, ou seja, faltava marcação, consistência para jogar recuado, e quando recuperava a bola, que já não aguentava a pressão, não tinha quem puxasse contra-ataque. O Rogério passou a temporada inteira pedindo jogadores de velocidade. Agora tem o Mendes para marcar na frente. Agora o São Paulo tem zagueiros ali que podem lidar melhor com isso e tem jogadores de velocidade. Agora não, vai ter mais pra frente. Agora só tem 2 zagueiros, mais um menino no banco. Então, se o São Paulo adquirir um coletivo forte, um time homogêneo, conciso, que jogue junto, bem posicionado, que consiga jogar em bloco, o São Paulo pode ser uma equipe competitiva. Que se não for uma equipe à altura das grandes equipes do São Paulo, os São Paulo mais antigos viram, lá os times dos anos 70, ambos os times dos anos 80, do começo, o time do Cili, o time do Tele, até o time tricampeão brasileiro, o time campeão do mundo, porque o São Paulo tem muitos times grandes na história, no mínimo na postura e na capacidade de competir, essa equipe pode dar alegrias ao seu torcedor. Óbvio, não vai ter um time tecnicamente do nível do Palmeiras, não vai ter um time como o do Flamengo, talvez nem tenha um nível como o do Atlético, mas pode fazer jogos duros, jogos difíceis, com alternâncias de ideias de jogo, e o campeonato estadual serve exatamente para o técnico dar repertório coletivo à equipe. Rogério, tudo bem? Para quem assiste os programas esportivos, já ouviu muito uma expressão que é a dor de cabeça boa, né? Tem pessoa que acha que dor de cabeça todas são ruins. O Galopo, talvez, ele esteja se tornando essa dor de cabeça boa, já que ele foi 3 vezes titular, 3 vezes ele marcou, foi eleito o melhor em campo. Então esse é o primeiro ponto. A torcida talvez te pressione cada vez mais para você escalar o Galopo. Você acha que ele talvez seja essa dor de cabeça boa? E o outro ponto é, o Galopo, quando ele jogou no ano passado na posição dele, segundo homem de meio campo, ele não conseguiu se destacar. E curiosamente, esse ano, quando ele joga em outras posições e desempenhando outras funções, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista. Você acha que é só coincidência isso? Não, curiosamente a gente trabalha ele como 9, como segundo atacante. Na função de volante, eu repito para você, se ele jogasse como segundo volante, ele não teria esses gols que ele tem hoje. Ele, para cumprir a função de volante, ele tem uma certa dificuldade, mas ele conseguiu mostrar
valores em outra posição, onde ele tem a chegada no gol, como eu já falei, acho que em outras entrevistas, cabeceio, finalização, e vem se tornando um jogador extremamente importante, por isso que vem ganhando espaço. Aliás, ele vem fazendo os gols porque ele vem sendo escalado, né? Como segundo atacante, um homem um pouquinho mais de lado, logicamente que ele não tem a característica de um ponta, mas sabe jogar bem por dentro, rodar bem por dentro. Eu acho muito mérito pelo trabalho dele, é um menino dedicado, um menino que trabalha pesado, duro, e vem passando um momento ótimo. E a gente, logicamente, você vai vendo o momento, mas eu acho que eu acho que também passa pelo mérito de tentar uma posição mais adiantada a ele, onde ele cumpra menos funções táticas e tenha mais liberdade, já que ele tem essa facilidade de fazer gols. Eu acho que são 6 gols na temporada, muito mérito dele pelo trabalho dele, e também nosso de analisar que é um jogador que tem que jogar mais à frente do que da posição que ele veio, em tese, contratado para o São Paulo. Então, acho que ele vem... 3 nomes que eu vou destacar e um assunto relacionado. Caio Paulista, na lateral esquerda, mas que você mesmo já utilizou mais à frente, substituindo o Rato, que é outro nome, que eu percebi na primeira etapa você cobrando muito para o Rato entrar, para entrar bastante. O Rato fazendo essa função e o Pablo Maia, que entrou hoje como um zagueiro. Polivalência, vai se destacar e vai ganhar mais chances quem conseguir fazer isso com você? Eu sempre gosto de jogadores que possam exercer mais que uma função. Primeiro, porque você precisa de menos gente para trabalhar no dia a dia. Automaticamente isso barateia o custo de um elenco para o clube. Porque se você tem um jogador que faz 2 funções, você pode ter um número menor, mais enxuto de pessoas. Automaticamente cada um tem mais minutos, menos gente descontente você tem. O Rato é um jogador que joga, talvez até eu tenha esteja usando ele demais pelo lado, porque eu gosto, eu sei que ele... Mas ele vem muito por dentro. E fez o gol hoje também, que eu acho que eu fico feliz por ele, porque ele vem entregando tanto pra gente, tantas assistências, e hoje ele conseguiu fazer o gol. O Caio, acho que teve uma boa participação na lateral, na ausência do Wellington. Eu acho que é um jogador até parecido com o Wellington de característica, talvez não tenha a explosão do Wellington, mas tem até uma parte técnica um pouco melhor. O Wellington tem essa chegada muito profunda, participou, chutou a gol, tudo, né? E o terceiro nome que você falou? O Pablo, assim, pela ausência de zagueiros à disposição, o Pablo vem fazendo algumas vezes essa função nos treinamentos. E ele já fez na categoria de base, logicamente que improvisada essa função. Eu estava com o Alan Franco, eu achei que ele já estava no limite. Quando nós fizemos o terceiro gol, eu só não queria arriscar tanto porque eles tinham o João Paulo e o Douglas, que eram muito altos, e mais o menino que jogou na direita, hoje o lateral, que joga normalmente como zagueiro, que é um jogador que puxa bem primeiro pau, e um 9 de 1,90 m. Então eu fiquei com um pouco de receio de perder, assim como nós tomamos realmente um gol de bola parada, por um erro nosso de posicionamento, mas tomamos um gol de bola parada, eu fiquei com medo de tomar gols de bola parada. Mas entre um e outro eu preferi tirar o Alan Franco, porque ele já tinha ficado 2 dias praticamente treinando bem pouco, e ele vem numa sequência grande de jogos, e o Pablo mostrou personalidade, ele tem boa condução, bom chute, ele como volante já acostumado mais a avançar, até recebe a bola do Luan, né? O Luan dá o passe para ele, naquele momento pode haver a troca, Luan fica, Pablo vai e faz um golaço, acho que foi talvez o gol mais bonito do jogo, né, de hoje. O Pedrinho também foi muito bonito, o gol do Pedrinho, mas o do Pablo foi um gol acima da média. Eu gosto do Pablo nessa função, acho que ele ajuda bastante, porque ele tem coragem para sair jogando. Precisa de alguns ajustes, às vezes sai para caçar um pouquinho mais do que o normal, pelo fato de jogar numa posição mais adiantada, mas é um cara extremamente útil pra gente. Beleza? Bora falar agora. E essa história que o volante Luan do São Paulo está na mira de Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro. Cada dia que passa surge mais um suposto interessado no atleta. Você sabe que o Luan tem contrato com o São Paulo só até 31 de dezembro, a partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato. Você também sabe que o São Paulo já fez uma proposta de prorrogação do contrato, a oferta não foi aceita. Queria só acrescentar que a recusa do Luan não se deve a salário, aumento ou qualquer coisa desse tipo. O Luan só pretende renovar com o São Paulo se sentir parte integrante do projeto do tricolor, mais especificamente do técnico Rogério Ceni. Desde o ano passado, o Luan anda incomodado com as poucas oportunidades em campo e com as cornetadas que o Rogério Ceni sistematicamente dá nele nas entrevistas coletivas. Luan, que quase se mudou do São Paulo, ele fez parte de uma lista de atletas negociáveis no início desse ano. Pois bem, conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares para perguntar o que o São Paulo tem de proposta ou sondagem pelo atleta nesse momento. E o presidente me assegurou que não há nada, nem proposta, nem sondagem, nem contato, nem qualquer ligação do empresário dele. Ou seja, que se o Grêmio,
Se o Atlético e se o Palmeiras têm de fato a intenção de contratar o Luan, devem estar conversando diretamente com o empresário do atleta para formalizar um pré-contrato a partir de 1º de julho, o que impediria o São Paulo de faturar qualquer centavo com um jogador que é bastante querido pela torcida. E é uma curiosidade, vários atletas revelados em Cotia são muito cornetados pelos torcedores do São Paulo. Luan é um caso diferente, inclusive ele é defendido pelos torcedores que querem a utilização do atleta como titular. Só para completar sobre o São Paulo, dos 15 atletas lesionados, há a possibilidade de 2 voltarem nessa quarta-feira, confronto contra a Inter de Limeira, jogo no Morumbi. E aí, pessoal, pode começar a pular carnaval, porque o São Paulo venceu de 5. 1, 2, 3, 4, 5-1 contra a equipe da Inter de Limeira. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que o São Paulo não dava essa tranquilidade. Já que tomou um susto ali no início, fez 1-0, mas tomou um gol bobo da Inter de Limeira. Mas depois o Rato, que eu nunca critiquei, além de ter dado passe pro gol, desencantou e fez o dele. Não só ele, o Galopo fez o seu sexto, o Pedrinho fez uma obra-prima, um elástico com direito a ovinho e bola para dentro. E o gol também do Pablo Maia, né? Então foi uma noite perfeita. E com o menor público do São Paulo no Campeonato Paulista, em torno de 16 mil torcedores. São Paulo que agora volta a campo terça-feira, pós fim de semana carnaval, às 19h30, contra o São Bento em Sorocaba. Jogo complicadinho, né? Mas conseguiu pontuar, né? 6 pontos em 2 jogos dentro de casa, importantíssimo. São Paulo líder, 17 pontos. Então, contra o Santos não dá para fazer uma análise, porque foi um polo aquático. Mas com relação à Inter de Limeira foi bacana, com quase 14 desfalques, né? Porque ainda o Alan Franco e o Nestor jogaram. O São Paulo foi lá e fez seu dever de casa. E bem, né? Vimos o Galopo novamente, que pelo jeito cada vez mais finca o seu lugar na equipe titular. Vimos também o Luan novamente. O Pablo Maia sentou no banquinho e fez muito bem, porque ele entrou e fez um golaço. Então, assim, é o São Paulo, né? O Rogério encontrando soluções e esperamos aí que os próximos jogos venham evoluções e mais opções para o São Paulo Futebol Clube e que os jogadores também saiam do departamento médico. Ponto alto além do jogo dessa goleada de 5-1 foi a entrevista do Rogério Ceni, né? Mais light, parou de queimar jogador e colocou a importância do Luan no elenco do São Paulo, né? O Luan aí, que segundo o Nicola já tem proposta de meio mundo. Acho que é mais jogada de empresário, né? E o Rogério Ceni deixou bem claro que é importante, que vai ser mais usado durante o ano. E quem sabe o São Paulo não consiga renovar com um jogador, muito bom jogador, xodózinho da torcida. Segundo jogo tem gol de volante, dessa vez para o Bahia, anteriormente do Luan. Mas assim, fim de semana sem São Paulo, mas também tivemos uma ótima semana, 2 boas vitórias. São Paulo tem o melhor ataque da competição. São Paulo voltando pós-carnaval, mas é como eu sempre digo, né? O São Paulo não para, é notícia todo dia. Então pode ficar tranquilo que vai ter notícia sexta, vai ter notícia sábado, vai ter notícia domingo. E aí segunda pré-jogo já começa tudo nos conformes, né? O São Paulo que conseguiu outra vitória ontem também com relação ao número de estrangeiros. No Brasileiro você vai poder ter 7 jogadores. Não vai parar esse drama com relação ao Gabriel Neves, que jogou hoje também. Não fez um jogo maravilhoso, mas jogou e também precisa entrar, né? Precisa jogar, precisa de minutagem, né? Como o Galopo teve oportunidade e se destacou, como o Luan vem evoluindo e assim por diante. Mas é muito bom ver o São Paulo goleando, tendo 2 jogos tranquilos aí, a gente ter sossego pré-carnaval. Então aproveitar, vamos pular carnaval e depois volta tudo de novo aí terça-feira. Mais um desafio pelo Campeonato Paulista. E pontuar para quem sabe, né? Quem sabe aí, conseguindo a primeira colocação geral. É difícil porque o Palmeiras tem uma distância grande. Mas essa segunda colocação tem que ser garantida aí para você chegar na semifinal com o jogo em casa. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quiser ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como sempre eu peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu!